Olá, investidor e investidora de todo mundo. Aqui é o canal Dica de hoje e nessa semana a gente teve o final, o desfecho da coisa mais esperada desse ano, da votação mais importante desse ano de 2019, que era exatamente a reforma da Previdência. Vocês vão entender no vídeo de hoje por que eu não gostei do resultado da Previdência, por que o título desse vídeo de hoje, ao invés de reforma, é um puxadinho da Previdência. Curtam já o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já se vê depois da vinheta. Bom, gente, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente definir, por exemplo, quando a gente faz uma reforma na nossa casa, a gente vê alguns problemas que a gente tem, a gente pretende sanar esses problemas, a gente pretende acabar com esses problemas. Quando a gente não tem dinheiro ou não consegue fazer tudo que a gente quer para uma reforma, o que a gente faz? A gente faz um puxadinho, a gente faz um ajeitado aqui, um ajeitado ali, etc. E é mais ou menos isso que acabou passando na Câmara e no Senado. Tá? Vamos tentar manter o vídeo aqui nos comentários apolítico, porque aqui não tem nada a ver com relação a governo A, B, C ou D. A única coisa que a gente está interessado aqui é com relação aos nossos investimentos em bolsa de valores. Às vezes se mistura um pouco com a parte política, mas vamos tentar deixar os comentários aí na boa, tá, pessoal? Então, o que a gente tem aí? Primeira coisa que a gente tem que entender, e agora eu já mudo aqui a minha tela, é o seguinte, por que essa reforma da Previdência era importante. Tá? Eu já sei que tem pessoas que fazem o cálculo diferente desse resultado fiscal do governo, resultado do déficit da Previdência, etc., mas o que importa é que ele vem piorando, não importa como você faça esse cálculo. Tá? Esse aqui é o resultado fiscal do governo central, essa parte aqui de baixo, cinza, é a Previdência Social, o regime geral da Previdência Social. Vocês veem aqui que o déficit vem aumentando bastante durante a época de recessão do Brasil. Aumentou mais forte ainda e aqui em 2019 a previsão é de um déficit de 132 milhões do RGPS, não é da Previdência inteira. Tá? E o déficit do governo central de 52 milhões, já que o Tesouro Nacional e o Banco Central conseguem fazer um superávit de 80 milhões. Para vocês terem uma ideia do déficit total aqui da Previdência, tá? E aqui o resultado, no caso, aqui o déficit mesmo, né? A gente vê aqui, ó, 218 milhões do RGPS e mais aqui 100 milhões que seria o do regime público, né? RPPS. Então, por isso, tá? E a única coisa que importa para a gente é isso. Por isso que precisava fazer a reforma da Previdência, porque senão o Brasil viraria uma Argentina. O que aconteceu com a Argentina? Eles passaram 10 anos seguidos com déficit grande. Lá eu não sei se é por causa de previdência ou por outros motivos. O que importa é, igual na nossa casa, se a gente começa a gastar mais do que a gente ganha por um período prolongado, uma hora a conta chega, uma hora a dívida aperta e o credor vai lá, pega e te segura firme. Então o Brasil precisava fazer a reforma, o principal gasto e o principal déficit era a Previdência Social, então ele, de certa forma, foi correto botar ele no primeiro lugar. O que acontece? O que aconteceu no caso aqui em questão? No caso em questão, o governo ele pretendia ter uma economia no longo prazo de 1,2 trilhão em 10 anos. Por que 1,2 trilhão? Porque no início essa economia ia ser menor, depois essa economia cresce e na média a gente tem em torno de 120 bilhões, que é mais ou menos o déficit atual. Então você consegue equacionar essa conta. Tá? E aí o governo fez uma proposta, foi para a Câmara e ela acabou sendo desidratada um pouco, né, que é o termo que o governo gosta de usar, e aí no Senado ainda reduziu um pouco mais o valor. Então eu vou pegar aqui a matéria da Agência Brasil mesmo, tá, para a gente continuar idôneo nesse caso. Então o que a gente tem aqui? Entenda as principais mudanças com a aprovação da reforma da Previdência. O governo ele pretendia economizar 1,236 trilhão e esse texto aprovado em segundo turno vai resultar uma economia de 800 bilhões nos próximos 10 anos, na Câmara 933 bilhões, quer dizer,
Primeiro foi votado na Câmara, caiu aqui em torno de 300 bilhões a economia, porque os deputados colocaram um ou outro ponto que iria melhorar aí para eles, para os eleitores deles, alguma coisa. Isso é bom para eles se reelegerem, né? Uma questão também pessoal e questão dos próprios eleitores. E depois a gente tem aqui um texto no Senado que ainda diminuiu um pouco mais, 800 bilhões. Na verdade, o relatório do senador Tasso Gereissati previa 876 milhões, só que em última hora retirou as restrições ao pagamento da bônus salarial de 76 bilhões, então ficou no piso do que o governo queria, 800 bilhões. O que me chateou é apenas uma das coisas aqui, porque eu não quero passar na proposta toda. Eu vou colocar esse link ali na descrição do vídeo, quem quiser ler todo, que leia, tá? É esse gatilho da idade mínima aqui. Proposta do governo: a Constituição definiria um gatilho automático que elevaria as idades mínimas de 4 em 4 anos, conforme o aumento da expectativa de vida. Proposta aprovada pela Câmara e pelo Senado: retirado o mecanismo de ajuste. Novas alterações terão de exigir mudança na Constituição. Então, por que aconteceu esse déficit da Previdência, além do motivo da recessão atual, né? O déficit ele já vinha, mas era um déficit pequeno, com a recessão aumentou. Mas por que esse déficit ele tenderia a ser cada vez maior? A gente tem uma taxa de natalidade pequena, a gente tem uma taxa de mortalidade que se mantém. Então, a gente tem cada vez menos pessoas contribuindo, porque a gente tem mais gente envelhecendo, a gente tem mais gente chegando a idades superiores a 65 anos. E o pior, não é a quantidade apenas de pessoas. Se a gente pegar na década lá de 80, a expectativa de vida do Brasil era até menor do que 60 anos. E hoje, a expectativa de vida de um homem é 72 anos, da mulher ela já pula lá para 77, 78 anos. Então, hoje a pessoa recebe muito mais tempo. A pessoa hoje ela se aposenta e às vezes ela vai receber 13 anos em média, 15 anos em média, e no futuro deve aumentar cada vez mais. Então, essa ideia da gente começar com 20 anos a trabalhar e saber já a idade de aposentadoria é algo que no longo prazo é muito ruim para o governo, e sendo ruim para o governo é ruim também para quem paga toda essa conta, que somos nós, os contribuintes. Então esse gatilho seria interessante para que evitasse novas reformas da Previdência no futuro. Tá? A gente já teve mudanças na Previdência no Fernando Henrique, teve mudança no governo do Lula e está tendo mudança agora no governo do Bolsonaro, e vai precisar ter novas mudanças, porque a gente vai ter déficits que vão diminuir, depois a população vai começando a aumentar, e aí vai ter déficit de novo, vai precisar de sempre mudar a Constituição. Quer dizer, os parlamentares eles poderiam não ser requeridos e agora eles vão passar a ser requeridos. Vocês olhando esse vídeo de hoje, vai parecer que eu estou desrecomendando a bolsa, tá? E eu sempre falo isso pelo seguinte: eu falo para vocês não tentarem ler o que eu falo nas entrelinhas com relação a investimentos, tá? Quem é assinante nosso sabe que eu fiz um relatório no dia 12 de outubro, fiz uma live no dia 15 de outubro mostrando por A mais B que, embora tenha um ou outro setor aí que a gente mostre que está divergente, a gente percebe que a bolsa está muito barata com a queda das taxas de juros. Tá? E desde lá para cá já foram aí 6, 7%. Então, lá nessas lives, lá nos relatórios, a gente mostra até onde a bolsa poderia chegar, por modelos matemáticos que deram ali 67% de correlação. Então, gente, o que eu estou falando aqui não significa que é ruim para a bolsa agora, no curto prazo, para 2020, etc. O que eu estou falando é que talvez o Brasil vai ter um caminho mais difícil se a gente pensar em bolsa por 10 anos, em bolsa por 15 anos. Ou seja, a gente vai precisar de um outro presidente ou de um outro ministro que faça uma nova reforma lá na frente, sendo que a população já vai ter sentido o impacto dessa proposta. Outra situação que poderia diminuir esse déficit da Previdência, e o que eu acho que o governo vai usar, é a mesma técnica lá da década de 80, que ficou conhecido como arroxo salarial. Como hoje em dia não tem inflação, né, a inflação é muito baixa, o que deve acontecer? O governo ele vai corrigir os salários num percentual muito pequeno.
tá? Então ele deve corrigir no máximo na inflação, isso se não for num valor menor. E aí, o que acontece ao longo do tempo? Com o crescimento do PIB, a gente vai tendo uma arrecadação que cresce acima da inflação e a gente vai tendo gastos da Previdência e gastos do setor público crescendo mais ou menos de acordo com a inflação, e aí equilibra também o PIB, só que de outra forma acaba sendo ruim para você, porque a tua renda vai crescer menos do que a economia do Brasil, por exemplo. Então, não existe dinheiro grátis, é isso que eu quero mostrar para vocês. Se tira alguns desses pontos da reforma, como foram tirados, e diminuiu a economia que o governo vai fazer, o que vai acontecer é que agora os salários devem crescer menos, já na próxima PLOA já deve estar aí disponível, vou dar uma olhada depois, já deve ter um crescimento baixo do salário mínimo. E outra coisa importante é vocês perceberem que funciona igual a nossa vida, né? Igual a nossa carteira mesmo de investimentos. O que a gente faz quando a gente investe? A gente tira um pouco do dinheiro todo mês para ter um consumo futuro maior, para ter um consumo durante a época da aposentadoria ou até para algum objetivo específico. E o que o governo fez aqui? Ele fez o oposto, né? Ele tirou dinheiro lá da frente da aposentadoria, quer dizer, a economia vai ser menor, então ele vai ter que compensar agora no curto prazo, né? Vai ter que compensar no curto prazo reduzindo salários, que na verdade aquela redução é aquele, entre aspas, calote branco, que é o arroz salarial. Você aumenta, mas não aumenta tanto quanto a própria economia cresce, que seria a inflação mais produtividade. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É uma crítica com relação a quanto foi aprovado. A gente sabe que é muito difícil passar mesmo o que passou, então a gente precisa tirar o chapéu também. Não é sempre que a gente consegue uma proposta dessa que economiza tanto, por isso o mercado ele fica tão alvoroçado, tão feliz, por isso que também a gente vê taxas de juros caindo, a gente vê o mercado todo, né, tentando migrar para o Brasil agora, olhando o Brasil pelo menos, se ainda não tem um fluxo de capital estrangeiro, pelo menos olhando para o Brasil com bons olhos, mas a gente fica com aquele gostinho de que podia ser melhor. A gente fica com aquele gostinho que talvez se os senadores e os deputados ainda conseguissem aí trabalhar um pouco melhor, essa economia seria melhor, o que seria bom para o Brasil daqui a 10 anos. Curto prazo, boa visão de Brasil. Longo prazo, a gente passa a ter alguns problemas por causa dessa redução de economia. Abraços aí a todos. Não esqueçam de acompanhar sempre a gente lá no nosso site, no www.dicadehoje7.com, e lembro sempre a vocês, lá na área de membros, que a gente tem 2 carteiras que são gratuitas. Então você está começando, você não sabe onde investir, aqui com a gente você tem como começar de forma gratuita. Então agora a gente até resolveu lá uma parte na nossa página que ficava terceirizado, então a pessoa recebia um e-mail que não era tão legal, que era como se fosse uma compra de um produto com valor zero. A gente conseguiu resolver isso e agora você se registra numa página e você recebe a senha, o que ficou bem melhor. A gente está tendo uma adesão de pessoas bem maior por causa dessa mudança. Os links estão aqui na descrição. Lá no final do link a gente tem o Membros Bronze. Você clica lá, você vai receber uma senha e aí você vai poder acessar. Se você já fez qualquer cadastro no nosso site, aí você pode usar a mesma senha que você já recebeu antes. Finalmente, também lembrar de vocês do nosso evento Ultimate Value, que agora a gente já está com os horários especificados, com o tema de cada um dos cards, né? A gente fez vários cards e está bem interessante, então também clica aqui na página para poder acompanhar. Abraço a todos, bom final de semana, bons investimentos na segunda. Tchau, tchau.